Saudação para você, amigo internauta que nos acompanha através da Web TV Ondime Bahia, sequenciando essa nossa cobertura neste pontapé inicial, abertura das atividades 2025 que acontecem aqui em Salvador, na capital baiana. Bate-papo dessa vez com a Catarine Iani Segato, da USP, professora doutora, que refletiu sobre esses tensionamentos importantes com relação à legislação. Estamos falando do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Renalfa, que é esta rede nacional. Um abraço, boa noite. Boa noite. Fale um pouco sobre a temática abordada na tua fala inicial de hoje. Bom, hoje eu discuti um pouco os avanços em relação à colaboração entre estados e municípios na educação, em que o compromisso é central. A gente teve avanços importantes de realmente institucionalizar programas de alfabetização que envolvem a colaboração, e isso envolve institucionalizar espaços de articulação, como os comitês, mudar práticas de gestão, e eu falei um pouco sobre as tensões que ainda existem e que são características da própria trajetória da política educacional e do próprio desenho do federalismo brasileiro, e que, portanto, são desafios que o compromisso vai ter que enfrentar nos próximos anos. Essa gestão compartilhada, que na forma da lei tratamos de regime de colaboração, é desafiador, sobretudo porque nós temos uma Constituição Nacional, uma Carta Magna recente, e ainda nós estamos num país que ainda é um país de terceiro mundo, é um país que ainda engatinha com relação à compreensão e depois à aplicabilidade, como disse, desse regime compartilhado, responsabilidade dividida e, sobretudo, com a participação da sociedade civil. Sim, então, a Constituição de 88, ela manteve uma estrutura bem descentralizada para a educação, em que estados e municípios são centrais na implementação, mas sem prever essa coordenação. E previu a União como um importante ator de assistência técnica e financeira. A gente avançou bastante em relação à coordenação nacional, mas a coordenação entre estados e municípios a gente só tem avançado mais recentemente, e o compromisso é a principal política, o principal programa que promove essa colaboração entre estados e municípios. A gente ainda tem desafios enormes, porque quando a gente vai implementar de fato o compromisso, não é simples a colaboração entre estados e municípios. Então, as camadas de implementação, envolver as estruturas regionais nos estados, as secretarias municipais, as escolas, no processo de implementação da política, é um desafio ainda enorme. Mas a gente avançou bastante já em ter um programa que promove essa colaboração, em que traz isso para a agenda, institucionaliza espaços, estruturas, instrumentos de promoção dessa coordenação. Essa é a maior política pública de educação hoje no país, eu posso dizer até historicamente, seja por conta da necessidade que nós temos, seja por conta de um olhar diferenciado que tem os atores deste governo, sobretudo se tratando do MEC, o Ministério da Educação? A gente teve um avanço que foi sendo incremental em relação à colaboração na alfabetização. A gente teve o caso do Ceará, outros estados adotaram programas parecidos, e isso foi se disseminando de maneira horizontal. A gente teve uma tentativa de criação do Pacto Nacional, inspirado no Ceará, mas que não teve continuidade. Depois a gente teve outros programas que iam contra um pouco essa lógica da colaboração, e agora a gente tem finalmente compromisso. O compromisso, ele inova porque ele tem tido um esforço, assim, o MEC tem tido um esforço enorme de promover essa colaboração, essa articulação, e esse encontro é resultado desse esforço, de promover isso. Então, acho que, de fato, é um marco diferente, mudou alguma coisa do que a gente teve antes. A grande questão agora é a continuidade, assim, a gente tem que continuar com o compromisso, fortalecer cada vez mais o regime de colaboração, porque exigem mudanças incrementais, construção de capacidade, mudança em processo de gestão. Não é fácil mudar uma política, né? Não é fácil promover essa colaboração. Então, é um momento importante e exige uma continuidade. Por mais que nós tenhamos aí a necessidade de políticas de Estado, quase sempre nós temos políticas de governo, mais um plano decenal sendo proposto lá em Brasília, que nós tenhamos continuidade e nunca mais estagnação de investimento na educação, saúde, como nós tivemos recentemente a paralisação dos investimentos por 20 anos. Um abraço mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Obrigada, obrigada. Nós, é claro, seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.